Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Chiao Cortes. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, aquele abraço e tchau, tchau. Tornou-se endêmico, então provavelmente Mas a gente seguiremos vivia com uma isso. vida normal com as outras vacinas até pouco tempo atrás, né? Tipo, É as que a vacinas gente- existiam e não era um caso, não era uma questão política, né? Antigamente. Não, assim, quando você para olhar a história da medicina, e aí tem gente que entende muito mais disso do que eu, mas eu estava conversando inclusive com um amigo meu médico, e eu falei, cara, vamos parar para pensar assim, a história da... Não vamos falar só de medicina, ciências da saúde, as grandes revoluções. Tipo, mudou o jogo, cara, virou a mesa, assim. Você teve a anestesia. Anestesia, imagina. O que você fazia para fazer uma cirurgia quando você não tinha anestesia? Colocava um toquinho na boca. Morde esse toquinho aí e Não, e boa sorte. enchia a cara do cara de cachaça, era isso. Álcool, É. bebida alcoólica, Funciona, até o cara pagar. funciona. E funciona, mas aí o cara acorda com dor depois. Aí o que você faz? Você fica mantendo o cara alcoolizado. Aí o álcool faz o quê? O álcool inibe teu sistema imunológico. Puta, verdade. Só que aí o cara fica mais suscetível à infecção e o cara morre. Então, Puta, assim, não é verdade. uma solução péssima. Sim. Né? Aí você descobre maconha, então, maneiras todo dia. de anestesiar a pessoa e pô, uma revolução. Né? E todos os derivados, né, analgésicos e por aí vai, super importante para a história das ciências da saúde. 2, antibiótico. Cara, antibiótico, a galera morria de dor de dente, cara. 25 anos de idade, uma dor de dente, infeccionava, sepse, morria. E aí o cara, sem querer, descobre o antibiótico e pronto. Revolucionou Um absurdo. Assim, a revolução de antibiótico é assim, assustadora. Aí você vê quando o antibiótico ele é descoberto, a sobrevida das pessoas é exponencial, assim. Sobe de 25, 30 anos de idade para 40, para 50, e hoje Isso é muito foda, né? caminhando para 80. E a terceira, vacina. Vacina. Sempre que as pessoas falam de vacina, eu falo, cara, entra no Google e digita varíola e vai em imagens. Só isso, faz isso. A gente erradicou essa doença com vacina. E se isso não te impressionar, cara, a foto de varíola é sinistro, assim. Não, a vacina é uma revolução tecnológica incrível. É uma pena que estão politizando essa porra pra caralho, né? Mas acho que tudo é politizável Tudo é e é politizável. errado, né? Porque vacina é uma questão de saúde e de ciência, no fim das contas, né? Mas, enfim, eu acho que temos que lutar para que as pessoas tenham conhecimento científico. É só isso. Acho que precisamos ouvir mais o cara que tem doutorado em virologia, o cara que sabe, que entende disso, e ouvir menos o cara que, sei lá, é celebridade, é Ou político influencer, burocrata. seja lá o que for. Sim. Eu acho que um conceito que é importante da gente retomar, especialmente em conhecimento científico, é que existem autoridades. O que é uma autoridade científica? É um cara que, devido à experiência dele, e não só a experiência, mas a produção científica dele, né, o que ele produziu como cientista, as pesquisas dele, esse cara tem mais voz, estatisticamente, do que outras pessoas, inclusive outros cientistas, para falar a respeito daquele tema. E ninguém Faz tem sentido. objeção com isso quando a gente está falando de robótica. Aí você fala, pô, esse cara é uma autoridade em robótica. Ou médico, né? Né? Tipo, Agora, quando você vai para uma coisa que foi politizada de alguma forma, né, as pessoas começam a questionar a autoridade de cientistas que, cara, a vida do cara é estudar isso, assim. mas é né? que quando entra na parte da política, existem muitos cientistas que são também comprados pro outro lado pra falar Cara, merda. eu vou te falar que não é cientista, né? Tipo, pode ser profissional, mas o cara mostra a produção científica dele na área Sim, e por aí sim, vai. Tô falando sim. de cientista com C Mas é que maiúsculo. pro público leigo, ele não consegue perceber essa diferença. Então, É fica isso, difícil de saber é quem isso. que tá certo, É entendeu? isso. Só o cara tem o título de não sei o quê, parece É. que o cara é um especialista, quando na verdade ele não é. Mas aí a gente volta ao ponto do problema da nossa escolarização. Porque ciências são estudadas pra gente como mágica quase, né? Eu acho que se a gente explicasse mais o método científico, para as pessoas entenderem como que funciona, como que uma pesquisa é feita. Porque, um remédio não funciona. Não é que o remédio não funciona, é que ele funciona tanto quanto um placebo. É isso que significa. Mas se a pessoa entende estudo clínico e o que é um placebo, você fala, opa, entendi o que isso significa. Não é que esse remédio não funciona, é que ele funciona tanto quanto uma pílula de farinha ou uma pílula de açúcar. É isso, né? Porque existe uma coisa chamada efeito placebo. Se você tiver com dor de cabeça e eu te der uma pílula de farinha e você acreditar que é uma pílula de farinha, cara, é 40% a 50% de chance de você passar a tua dor de cabeça. Ok, mas Isso é assim, efeito placebo. Como é que a neurociência explica esse fenômeno? Cara, esse é um dos mistérios, sabe? Que a gente sabe que não sabe. Aham. Assim,
entendemos, a gente sabe que o córtex pré-frontal está envolvido, tá? Por exemplo, pessoas com a doença de Alzheimer, quando degenera a córtex pré-frontal, porque as pessoas acham que Alzheimer é só memória. Está errado. Porque Alzheimer degenera, sim, circuitos de memória, mas depois vai degenerando geral, uma doença fatal, no fim das contas. E um dos circuitos que acaba sendo degenerado num dos estágios da doença é pré-frontal, que eu falei lá quando a gente estava falando de paixão. Pessoas com Alzheimer nesse estado, efeito placebo não funciona com elas. Então a gente sabe que envolve o córtex pré-frontal, por exemplo. Ah, interessante pra caralho. Isso é super interessante. Eu acho muito interessante o efeito placebo, eu sempre achei, cara. Porque, tipo, prova que a mente tem um poder sobre a matéria, pelo menos sobre o nosso corpo, que Cara, para pra não faz pensar. tanto sentido a gente ter, tá ligado? Para pensar numa coisa como meditação. E vamos falar de mindfulness, que é a mais estudada pela ciência, a atenção plena. Cara, os praticantes de meditação regular, eles têm um volume menor e uma atividade menor em alguns núcleos cerebrais que a gente chama de amígdalas. E eu nunca esqueço, estava dando uma palestra uma vez, cara, acho que 2011. E aí eu falei das amígdalas, né? Que E as o cara falou amígdalas que tirou as amígdalas. As amígdalas elas são um importante núcleo de processamento emocional, né? E aí uma mina, ela regalou os olhos na segunda fileira, assim. Tipo, quando eu falei das amígdalas, ela fez assim. E aí eu já sabia. Mas aí ela ficou, cara, sabe que ela ficou tensa o resto da palestra? Tensa. E aí terminou, ela veio com os olhos regalados pra mim. Professor, eu tô até agora pensando que eu tirei as amígdalas e não sei o que mais. Aí eu falei, calma, você tirou suas tonsilas, né? Não confunda, amígdala no cérebro é outra coisa. E é outra coisa. Então eu sei que tem gente que pensou isso aí, então fica tranquilo, tá? É outra coisa. E pessoas que praticam meditação, elas têm amígdalas menos volumosas e menos reativas. E uma das coisas que o melhor correlato neural de ansiedade é a atividade basal das amígdalas. Jeito científico de falar, vou explicar o que isso significa. Eu boto o Monark numa ressonância magnética funcional. Ressonância magnética vocês já fizeram, né? Ah, eu fiz uma recentemente, inclusive, porque meu ombro tá fudido. Pronto. Aí, a ressonância magnética, você tem como fazê-la com determinadas metodologias, que são softwares, na verdade, que vão fazer o quê? Eles vão analisar a ativação e a inibição de circuitos do seu cérebro. É isso que é a ressonância magnética funcional. Ela está analisando o funcionamento do seu cérebro. Então, você bota o Monark na ressonância magnética e olha para o cérebro dele. Sem nada, você não estimula ele com nada. É basal, é isso que a gente chama de basal. Eu não estou mostrando nada, é o Monark no seu estado basal. Folha fechada. A reatividade, a atividade basal dele nas amígdalas está diretamente associada ao nível de ansiedade dele. Quanto menor é essa atividade, menos ansiosa é a pessoa. Quanto maior é essa atividade, mais ansiosa é a pessoa. Pessoas que praticam meditação, estou falando de anos, tá? Elas têm amígdalas menos ativas do ponto de vista basal e menores, são menos volumosas. Entendi. Lembra do que você falou? A mente, ela Controla a matéria. ela altera o funcionamento da matéria. Então, o cérebro não é a mente é o que o cérebro faz. Essa é uma frase do Steven Pinker, professor de Harvard, um grande neurocientista. Então, o cérebro computa coisas, é um computador. Tem neurocientista que afirma que o cérebro não é um computador, que ele não faz computações. Tem neurocientistas que afirmam que é. Eu sou do time que afirma que é. Por que os caras falam que não é? Tipo, como que alguém chega nessa conclusão? Eu vou te mandar um texto, é complicado. Manda que eu não vou entender porra. E eu ficaria aqui 3 horas falando só disso. Vocês estiveram com o Álvaro Machado Dias aqui, Sim, né? sim. Cara, o Álvaro é líder do Centro de Neuromodulação, que foi onde eu me doutorei, né? O Álvaro foi meu orientador de doutorado. Então, o Álvaro é do time do cérebro é computável, né? A gente chama o Álvaro de Álvaro Cérebro Gigante. Opa, o Álvaro é um gênio, cara.